E aí, tudo certo? Olha, a nossa viagem no tempo de hoje vai começar num lugar, digamos, inusitado: o esgoto de Nova York. É isso mesmo. E se eu te falasse que quatro heróis de casco que amam pizza têm absolutamente tudo a ver com os maiores gênios da história da arte? Pois é, parece loucura, né? Mas eu prometo que no final tudo vai se encaixar direitinho. Bora desvendar esse mistério? Então, a grande questão é essa aí. O que é que quatro tartarugas mutantes, que são ninjas, podem ter em comum com a arte de mais de 500 anos atrás? Essa pergunta é a chave de tudo. E a resposta, olha, abre uma porta para um dos períodos mais fascinantes da história da humanidade. E tá aqui a primeira peça do quebra-cabeça. Os nomes: Leonardo, Michelangelo, Donatello e Rafael. Exato. Cada uma das tartarugas foi batizada em homenagem a um mestre do Renascimento italiano. O Leonardo, que é o líder, vem do gênio Leonardo da Vinci. Já o Michelangelo, o mais esquentadinho, do escultor do Davi. O Donatello, cérebro da equipe, de um escultor que foi super revolucionário. E o Rafael, o mais rebelde, de um pintor famosíssimo. A ideia dos criadores era associar eles a grandes mestres das artes. Só que no caso deles, a arte é a arte ninja. Bom, agora que a gente já fez essa conexão, vamos de fato viajar para o mundo desses mestres. Então, sejam bem-vindos ao Renascimento. Renascimento é um renascer. Gosto dessa palavra. Mas o que exatamente estava, sei lá, adormecido e que precisou renascer? Ótima pergunta. Mas antes de responder, vamos só nos localizar no tempo? O Renascimento não aconteceu de um dia para o outro, sabe? Foi um processo longo que começou lá na Itália, no finalzinho do século XIV. E aí o negócio explodiu em cidades como Florença, né, o tal do berço do Renascimento. Exatamente. E de lá essas ideias foram se espalhando, tipo um incêndio cultural por toda a Europa. Isso moldou o mundo até o que a gente conhece hoje como a Era Moderna. Foi uma virada de chave total na história. E respondendo à sua pergunta, o que renasceu foi o interesse pela cultura da Grécia e da Roma antigas. Ah, então eram os clássicos, os filósofos, as estátuas, a arquitetura, tudo aquilo que a Europa tinha meio que deixado de lado durante a Idade Média. Isso, a ideia não era só copiar o passado, mas se inspirar naquilo para criar algo totalmente novo. E só isso já era uma ideia revolucionária para a época. Saquei. Então não foi só um jeito novo de pintar ou de esculpir, foi a mentalidade das pessoas que mudou. Perfeito. Se a arte foi, digamos, o hardware do Renascimento, as ideias que a gente vai ver agora foram o software que fez essa revolução toda rodar. E a mudança mais radical de todas foi essa aqui. Na Idade Média, o pensamento era teocêntrico. Teo vem de Deus. Então, Deus era o centro de absolutamente tudo. E aí, no Renascimento, surge o antropocentrismo. Antropo vem de humano, então quer dizer que o ser humano passa a ser o centro das atenções? Exatamente isso. Não que as pessoas tenham deixado de acreditar em Deus, não é isso. A questão é que elas passaram a valorizar também o potencial humano, a razão, a nossa capacidade de observar e entender o mundo. A razão meio que entrou em campo para jogar no mesmo time da fé. O homem é a medida de todas as coisas. Uau, que frase de impacto! E o mais curioso é que essa frase nem é do Renascimento, ela é de um filósofo lá da Grécia Antiga, o Protágoras. Os pensadores do Renascimento resgataram essa ideia para dizer, olha, nós, seres humanos, podemos entender o universo. Eles se viam como os herdeiros diretos desses grandes pensadores da antiguidade. Mulher. E essa nova mentalidade toda se resume em algumas ideias-chave. Primeiro, o humanismo, que é essa supervalorização do ser humano. Aí vem o classicismo, que é essa coisa de olhar para os gregos e romanos e buscar inspiração neles. Isso. E também o individualismo, que é a crença de que cada pessoa é única e tem um potencial gigantesco a ser explorado. E, para fechar o pacote, o racionalismo e a curiosidade científica, que, no fundo, é sobre usar a lógica e observar o mundo para entender como ele funciona, em vez de só aceitar as coisas como são. Ok, a gente já falou bastante das ideias. Mas como é que isso tudo virou algo concreto, palpável? Boa, chega de teoria, né? Vamos para a prática. O que é que essa nova mentalidade produziu de verdade? Que tal a gente começar, então, pelo teto mais famoso da história da arte? A Capela Sistina, pintada por ninguém menos que o nosso Michelangelo. E o que eu acho mais incrível é que, bem no coração da Igreja Católica, ele fez uma celebração do corpo humano. Corpos super fortes, cheios de vida, quase como se eles fossem divinos por si só. E essa é a grande genialidade do Renascimento. Não era uma coisa contra a outra. A arte celebrava o ser humano como sendo a maior criação de Deus. As duas ideias caminhavam juntas. Mas calma aí. A história que a gente costuma aprender só fala dos caras, né?
Leonardo, Michelangelo, Rafael. Pois é, mas com certeza existiam mulheres artistas naquela época, não é possível? Com certeza, e elas eram geniais. Nomes como Sofonis Banguissola e Lavínia Fontana, por exemplo, elas tiveram que lutar contra um preconceito gigantesco numa sociedade que achava que aquele não era o lugar delas. E mesmo assim, elas conseguiram brilhar e ter reconhecimento. É muito importante a gente resgatar essas histórias. Que tal a gente fazer um exercício rápido aqui? Vamos dar uma olhada numa obra-prima, O Nascimento de Vênus, do Botticelli. Adorei a ideia! Olhando para essa pintura, vamos tentar responder a 3 perguntinhas. Qual era a intenção do artista? Qual é o tema principal? E que características do Renascimento a gente consegue enxergar nela? Bom, a intenção era bem clara: celebrar a beleza e a perfeição do ser humano, usando a mitologia clássica como pano de fundo. A deusa Vênus era o símbolo perfeito para isso. Então o tema é o renascimento da própria beleza, faz todo sentido. E as características? Bom, o classicismo tá na cara, né? É uma deusa romana. Perfeito. E repara só no realismo do corpo dela, na atenção aos detalhes, na sensação de movimento. Isso é puro humanismo e curiosidade científica aplicados na prática. Certo, fizemos essa viagem no tempo e entendemos as ideias do Renascimento. Mas fica aquela pergunta, né? E daí? O que tudo isso tem a ver com a gente hoje, no século XXI? Tem tudo a ver. O nosso mundo moderno simplesmente não existiria sem essas ideias. Vamos conectar os pontos de volta para o nosso presente? Dá uma olhada nessa tirinha. De um lado, a gente tem o Copérnico, um cientista do Renascimento que provou que a Terra não era o centro do universo. Do outro, uma pessoa dos dias de hoje. A pergunta é: qual é a crítica que está sendo feita aqui? O que essa imagem está querendo dizer sobre o nosso tempo? Vale a pena parar um segundinho para pensar. A piada toda tá nesse contraste. O Renascimento colocou a humanidade no centro para poder entender o universo. A tirinha está criticando como, hoje em dia, esse individualismo, muitas vezes, acaba virando egocentrismo. É a diferença entre pensar, nós somos capazes de entender o mundo, e pensar, o mundo é sobre mim. É uma crítica bem afiada que usa a história para fazer a gente se olhar no espelho. E com isso tudo, a gente finalmente consegue fechar o círculo e responder a nossa pergunta lá do começo. Por que os nomes? Simples, porque os criadores queriam pegar emprestado todo o prestígio, a genialidade e a maestria desses gigantes da história e dar para os seus heróis de casco. É isso. Os artistas eram mestres da pintura e da escultura. As tartarugas são mestres da arte ninja. A conexão é sobre excelência, sobre o legado dos verdadeiros mestres. E para a gente terminar, fica aqui uma reflexão. O Renascimento foi um período de uma confiança imensa no potencial humano. E hoje, com tantos desafios, com tecnologias que às vezes parecem nos dominar, será que a gente ainda acredita nesse potencial? O ser humano ainda é a medida de todas as coisas? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu, pessoal! Até a próxima!